pessoal, tudo bem? Sou o Evaldo, sou fisioterapeuta do CAE de Guarani e estou aqui para mais um vídeo dando sequência no canal do YouTube CAE em Casa Guarani, onde a gente está postando os vídeos com dicas, orientações e as atividades para os usuários do CAE. Então pessoal, tudo bem com vocês? Estão mantendo o isolamento social, usando a máscara em caso de sair de casa, usando o álcool em gel. Vamos manter as medidas preventivas para acabar logo com essa pandemia e voltarmos para a nossa normalidade. Então pessoal, como toda semana, estou abordando um tema importante para todos nós e falando aqui nos vídeos semanais. Pessoal, hoje eu vou falar nesse vídeo, começar o vídeo com uma pergunta e falar em cima dessa pergunta. O que você produz? Você sabe o que você anda produzindo? Muita gente confunde produtividade com tarefa, Esses dias, o que me despertou a fazer esse vídeo foi o que aconteceu comigo esses dias, Eu parei no sinal de trânsito e veio um rapaz oferecendo umas florzinhas de papel, um artesanato, um trabalho manual que ele faz. Um artesanato mesmo que ele faz, e sai vendendo no trânsito. E ele chegou no vidro do carro e querendo vender aquele artesanato. Eu não me interessei em comprar, E o que veio na minha cabeça? Por que aquele rapaz está vendendo aquilo ali, Muita gente deve pensar assim, nossa, rapaz é um vagabundo, lá não está trabalhando, fica vendendo esses negócios, na rua. Muita gente pensa dessa forma. Mas o que acontece nesse caso? Todos nós produzimos alguma coisa, independente do que a gente faz, Por exemplo, eu sou um fisioterapeuta, Eu todos os dias eu tenho, além do meu trabalho no CAE, eu tenho outras tarefas que eu atendo outros pacientes. Se eu for pensar em tarefa, eu vou pensar assim, gente, hoje eu tenho que atender tantos pacientes para mim ganhar tanto. E eu vou sempre querer atender mais e mais. E esse acúmulo de pacientes vai me deixar cansado, talvez, Vai me deixar com muitas tarefas e eu posso até enjoar do que eu faço, se eu for pensar assim. Mas eu tenho que pensar da seguinte forma, gente, hoje eu vou atender tantos pacientes e o que eu vou fazer? Eu vou produzir nesses pacientes um alívio de dor, vou produzir nesses pacientes uma sensação de bem-estar e eu vou produzir nesses pacientes uma sensação melhor do que eles sentiam antes do meu atendimento. Isso é o que eu estou produzindo, com o meu trabalho. Todos têm que buscar entender qual é a sua produção no dia a dia. Por exemplo, vou dar outro exemplo, voltar no exemplo do rapaz lá do trânsito. Ele estava vendendo aquelas florzinhas de papel. Em mim, ele produziu algum sentimento lá, que não foi o sentimento que levou a comprar aquela flor. Mas tem gente que vai ser despertado por aquele trabalho manual e ele vai produzir naquela pessoa a sensação de interesse, a sensação de uma sensação agradável que vai levar naquela pessoa a comprar aquele objeto, Aquela florzinha de papel. Outras coisas também, por exemplo, no tempo, vamos voltar, vem nessa pandemia, no que está acontecendo, tem muita gente que tinha um trabalho fixo, mas que teve que mudar de profissão, por exemplo. Tinha gente que, por exemplo, passou a fazer bolo para vender. Se as pessoas falassem, gente, eu tenho que fazer tantos bolos para me ganhar tanto, Se ela passar a pensar assim, gente, eu vou fazer bolo de chocolate e aquela pessoa vai comer esse bolo e vai ter uma sensação boa e vai buscar o meu bolo de novo, vai querer comprar novamente o meu bolo. Se ela for pensar no que ela produz quando aquela pessoa come aquele bolo, aquele trabalho dela vai ficar mais gratificante e ela vai ter mais prazer em fazer aquele trabalho, independente de qual seja. Um outro exemplo, entrando nos nossos idosos, que às vezes devido a muitos já estão aposentados,
ficam mais tempo em casa, e muitos se sentem com a cabeça assim vazia. Às vezes é a razão deles buscar o CAI, né? E eles se sentem tipo assim, que não produzem nada, né? Mas se eles for buscar lá no seu dia a dia, né? Eles estão produzindo muito. Por exemplo, tem meu netinho que gosta muito da minha comida e ele vem todo dia aqui comer a minha comida. O que ele está produzindo? Uma sensação gostosa no netinho, né? Quando ele come a comida. E isso faz com que o netinho todo dia vá lá na casa da vovô, da vovó, comer aquela comida. É a sensação de bem-estar naquela criança, naquele filho, de ir lá comer aquela comida, né? Uma outra sensação boa tipo, quando eu tô aqui na casa da minha avó, aqui eu lembro de coisa boa, lembro de outras, tenho uma sensação agradável. E minha avó sempre faz um cafezinho gostoso, né? Então, isso é o que um idoso está produzindo em uma pessoa mais jovem, né? No seu filho, no seu neto. E não é aquela tarefa de fazer o café, não é aquela tarefa de fazer um almoço, e sim aquela sensação que aquela pessoa sente quando está naquele momento, né? Então a gente tem muito que entender o que é tarefa, o que é produtividade, né? Muitos fazem aquela tarefa, fazem e esquecem do que aquela tarefa está levando ela a produzir, né? Então vamos buscar a entender o que estamos produzindo no nosso dia a dia e nosso dia vai ser muito mais agradável, né? Então, pessoal, hoje eu saí um pouco ali da fisioterapia, né, convencional, e falei sobre um tema mais sentimental, né? Então, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. E boa semana para todos, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.